Se eu te dissesse que muitas das emoções que hoje pesam aí no seu coração não são apenas sentimentos soltos, mas são sinais do que você mais ama, do que você mais valoriza. E veja só, e a maioria desses sinais, sabe o que está acontecendo com eles? Eles estão encobertos por máscaras da sobrevivência que desde lá da infância nós aprendemos a usar. E o pior que tudo isso nos afasta da nossa verdadeira essência, da nossa verdadeira identidade, daquilo que nós somos realmente em Cristo Jesus. E hoje nós vamos nos aprofundar no capítulo de 5 a 8 do livro Organize Suas Emoções. Nós vamos explorar aqui, vamos refletir, como se estivéssemos numa roda de conversa. Vamos aqui juntas adentrar ao livro, adentrar no que a Bíblia fala, o que a ciência nos mostra. Então, tá pronta para começar? Olha, se você não me conhece, eu sou Kátia Rios, psicoterapeuta e também mentora de mulheres. E aqui nós estamos adentrando nessa reflexão maravilhosa. Agora vamos começar pelo seguinte tópico. O que as emoções revelam sobre você? Ou melhor, o que as emoções revelam sobre nós? Veja, as emoções, em primeiro lugar, elas não são nossas inimigas. Nenhum peso sentido, tá? Nenhum peso sem sentido. Elas são expressões profundas daquilo que valorizamos, daquilo que amamos. Então, quando você se percebe que você está se sentindo com raiva, triste, ou com medo, ou alegria, tudo isso está ligado a algo ou alguém que é importante para você. Mas muitas vezes nós não enxergamos porque esse valor ele está escondido. Esse amor ele está escondido. E aí sabe o que acontece? Nós ficamos presas à dor ou à confusão que a emoção traz. Mas eu vou trazer algo mais assim detalhado para a gente pensar. Vamos refletir sobre como nossas emoções nos conectam direto com o que nos amamos. Imagine que as nossas emoções sejam etiquetas de preço do nosso coração. Então, imagine um coração com várias etiquetas de preço. Então, quanto mais você valoriza algo ou alguém, quanto mais isso é importante para você, essa etiqueta tem um valor maior aí no teu coração. Então, vamos pensar que as etiquetas vão de R$10 a R$1.000. Aquelas pessoas ou aquelas situações que você não se importa muito, muitas vezes elas estão com R$100, R$200, então elas nem estão bem dizer aí no seu coração. Mas aquelas coisas que têm grande peso para você, grande valor, grande amor, vamos supor, acima de R$600 estão aí no seu coração. E quanto mais alto essa etiqueta de valor, mais grande essa etiqueta é no seu coração. Então veja, a nossa emoção, ela se torna mais forte quando essa etiqueta de preço do nosso coração tem um valor maior, porque nós vamos dar uma conotação diferente ao que sentimos. Então, vamos pensar também em algo prático do cotidiano. Você está ali trabalhando ou em algum lugar e você vê uma pessoa que vai fechar a gaveta e prende o dedo na gaveta. Você até se encolhe, você se assusta e se encolhe. Mas mas logo passa. Você fala, puxa, que dó dessa pessoa, nossa, que dor que ela deve ter sentido. Mas agora imagina que você está aí na sua casa, ou sua filha, ou uma amiga muito próxima, ou alguém ali muito próxima sua, acontece a mesma coisa com ela. Você sente a dor junto com a pessoa. Você vai ali socorrer, porque assim, aquilo dói muito mais em você. Porque o relacionamento é mais próximo, porque veja, aquela pessoa que você viu ali prender o dedo, ela não tinha uma etiqueta de preço no seu coração, tinha uma etiqueta de valor no seguinte, o quê? Da dor do outro.
mas não tinha a etiqueta do valor do relacionamento, do afeto, daquela pessoa com quem você ama mesmo, até se coloca no lugar dela. Então você percebeu que quando você viu essa pessoa que você ama machucar ali, você ali teve muito mais empatia, aquilo te doeu mais e aquilo te trouxe muito mais emoção? Então é isso mais ou menos que eu quero dizer para vocês. As emoções, elas revelam o quê? O que nós valorizamos no coração. E a neurociência explica isso também pelo que chamamos de neurônios espelhos. Sabe? Porque o nosso cérebro, ele dispara reações emocionais quando alguém que amamos sofre ou se alegra. Quase como se estivéssemos vivendo aquilo. Óbvio, quando eu vi aquela pessoa que prendeu o dedo, que eu não a conheço, eu tive neurônios espelhos, mas ali foi de baixa intensidade. Mas quando é alguém que eu amo, ai, aquilo dói, dói, dói. E é como se eu estivesse vivendo aquilo com a pessoa. Entendeu? Então, o nosso sistema neurobiológico, ele funciona dessa forma. E aí, por isso que eu falo, está tudo ligado. Toda a nossa biologia está ligado com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, tá? E até a palavra de Deus nos diz assim, lá em Romanos 12, né? Para a gente se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso é o amor colocado em prática, percebe? Então, agora a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não souber realmente quais são os valores do nosso coração, nós vamos ficar em conflitos. E a gente também tem que dosar aquilo que nós valorizamos. Mas vamos por etapa, tá? Tudo a seu tempo. Primeiro nós falamos agora o que as emoções revelam sobre nós, sobre nossos amores, tá? E por que será que nós muitas vezes ficamos presos nas emoções? E aquela emoção fica ruminando no nosso coração, fica lá dentro e vira uma prisão. Então veja, quando a gente vê as emoções que nascem do que amamos, que a gente já falou isso, nós precisamos entender porque tantas vezes nos sentimos dominadas por elas. Porque é isso que vai levar a gente ficar preso às emoções. Agora, eu quero dizer, quem nunca se sentiu paralisado pela tristeza, ou pelo medo, ou pela ansiedade, ou pela raiva, tá? Quem nunca se sentiu preso nesse sentimento? Parece que é a emoção que está controlando a gente, e não o contrário, né? E no livro, o autor ele traz uma reflexão em cima do Salmo 42. E esse salmo é maravilhoso, gente. Vale a pena, quem quer entender um pouco mais de emoção, se deter sobre esse salmo. E o salmista, Davi, ele faz aquela pergunta para a alma dele: por que está abatida a minha alma dentro de mim? Ele estava preso ali numa tristeza, ele estava ali ruminando uma tristeza, o pensamento dele estava em funil ali. Isso mostra o quê? Que até homens e mulheres de fé podem sentir-se assim e se sentem assim. Isso não é falta de fé, não é falta em crer em Deus, é falta, muitas vezes, de se autoconhecer, é falta de conhecer os nossos amores, os nossos medos, é falta de nos conhecer. Então, Davi provavelmente estava fugindo aqui de Saul e a alma dele estava abalada por esse medo. Mas veja, Davi, ele ali conversa com ele mesmo, ele conversa com uma parte dele e ele sabe dar um nome que é abatimento. Isso já começa a ter uma abertura, uma explanação das emoções e a gente começa a lidar melhor com elas. Agora a gente tem que ter muito bem claro, gente. As emoções não são como um botão que a gente pode apertar e falar, desliga agora. E olha, veja só, não sei se você já teve essa experiência, acho que quase todos nós já tivemos. Muitas vezes ou você está dirigindo ou você está num automóvel aonde vocês passam por um susto muito grande, ou de um assalto, ou de uma batida, ou de você ter que frear o carro muito rápido para desviar de algo. Depois vem toda aquela sensação de estresse, adrenalina,
e aquela sensação demora para passar. Porque essas emoções, gente, elas não têm botão de desligar, fala, eu não vou sentir isso, pronto e acabou. Vai acontecer a parte biológica, nós vamos estar sentindo aquilo e nós temos que reconhecer isso, não nos autocriticar, que vem o acolher a nossa emoção e dialogar com ela. Então, lembre-se, as nossas emoções não têm um botão de desligar. Elas vêm da onde? Do coração. E coração não se desliga assim. E o coração, ele está muito ligado também, sabe ao quê? Que são a coisas que nós amamos e não percebemos. Ele está ligado, ele ama demais a aprovação das pessoas. O nosso coração, ele assim, a cada crítica que ele recebe, ele se abala profundamente, porque ele quer a aprovação das pessoas. Ele quer o amor das pessoas, ele quer a inclusão das pessoas. Então, tudo que vem ao contrário disso, abala, traz muitas emoções, tá? Agora, se o nosso coração está em Deus, nós vamos saber que nós somos imperfeitos, que nem todo mundo vai gostar de nós. Nós vamos saber que nós não vamos ser incluídos em tudo. Então, nós vamos começando a alinhar as nossas emoções, alinhar com aquilo que Deus ama. Sabe, tem na oração do Pai Nosso, fala, seja feita a tua vontade no céu, como aqui na terra, seja feita na terra. E assim, também lá em Romanos diz pra gente ser transformados pela renovação da nossa mente, para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela está mesclada com as emoções. Quando meus valores, aquilo que eu amo, está alinhado com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o que vai acontecendo? As minhas emoções vão ficando o quê? Mais serenas, mais em paz. Vão ter oscilações, mas não oscilações grandes. Elas vão voltar para o seu basal mais rápido. Tá? E é interessante também que em Ezequiel, na Bíblia, Ezequiel 36, 26, nos diz, dar-vos-ei um novo coração, um coração novo. O salmista também fala, né? Senhor, cria em mim um coração novo e renova em mim o espírito voluntário. Então, vocês percebem que a solução não é mudar o sentimento, mas é verificar ali o coração, é ter um novo coração, é ter novos valores, é ter novos amores. Eu posso até continuar com o amor, a minha família, tudo, mas esse amor vai ser trazido para uma realidade, vai ser trazido para uma transformação e uma renovação de mente. Então, eu não vou ficar ali mais tão refém de tudo que eu sinto. Né? Agora, vamos ver mais uma coisa. Por que é tão difícil lidar com os sentimentos? Nós já colocamos ali, tem a ver com o amor dos nossos corações. Mas existem duas armadilhas que se caem muito facilmente. É como nós vamos reagir a essas emoções. E muitas pessoas caem numa armadilha ou na outra. Tá? Existem outras, mas aqui no livro ele traz duas e eu vou adentrar duas com vocês também. Que tem aquelas pessoas que elas falam, vou colocar tudo para fora. Então são pessoas que falam o que pensam. São pessoas também muito emocionalismo. Então, até para sentir Deus, elas têm que sentir aquela emoção, aquele calafrio, porque elas são tudo de colocar a emoção para fora. Tudo tá assim, a emoção tem que estar sempre exacerbadas. Pessoas que também procuram sempre desabafar, tem que pôr aquela emoção para fora. Tem aquelas também, se alguém está passando mal, alguém da família, está longe ou caiu, se machucou, a pessoa fica, eu preciso fazer alguma coisa, eu estou tão triste, eu não consigo fazer nada. Porque também lá no íntimo ela acredita que ela tem que sentir muito a dor do outro, porque se ela não sentir, isso é egoísmo. Então, veja, a gente tem que tomar o máximo de cuidado. A gente acaba querendo se envolver muito naquilo que a gente não tem poder nem influência naquele momento. Isso tudo nos afasta daquilo que nós podemos fazer. Então, olha, eu vou até dizer mais uma coisa.
Quando a pessoa acha que sentir muito até é sinal da presença de Deus, é sinal de amar o próximo acima de tudo, no íntimo, ela está fazendo uma idolatria à emoção. A gente tem que tomar cuidado, a gente acha que idolatria é só determinadas coisas. Quando a gente tem pessoas assim, tudo que pensa também coloca para fora. Não tem o que vai causar isso no próximo. Deus nos disse para a gente amar nós assim como nós amamos o próximo. Quando eu fico desabafando, o que eu estou ocasionando no próximo, gente? Eu estou transbordando o que no meu próximo? E toda vez que eu entro no desabafo, eu estou reforçando os neurônios da reclamação, do vitimismo, do coitadismo, e eu estou reforçando essa trilha neural. Então, temos que tomar cuidado, tá? Então, essa armadilha emocional. Agora, outra coisa, o cérebro, como eu acabei de falar das trilhas neurais, ele vicia em picos emocionais, como um vício em dopamina. Olha só! Inclusive, olhar redes sociais, olhar rios, tudo essas coisas, TikTok, isso traz vícios em dopamina, só que é uma dopamina barata. Aí o que acontece? Tira a energia, a força da pessoa para enfrentar problemas, porque ela está acostumada com essas dopaminas baratas. É igual, gente, ter vício em outras coisas. O cristão geralmente é tão fácil criticar alguém que tem um vício de bebida, de cigarro, mas não percebe que o cristão é totalmente viciado em comida, é viciado muitas vezes em rede social, é viciado em WhatsApp. Muitas vezes usa reunião de oração para desabafo, só para ficar lamentando a vida, porque veja, o salmista fala, por que está batida, ó minha alma? O salmista também fala assim, Senhor, esquadrinha meus pensamentos, vê se há em mim um caminho mau e indireito, e muitas vezes a oração a gente fica, isso, aquilo, e o Senhor está falando, minha filha, eu quero que você se permita esquadrinhar o que vai dentro de você. Quando demora-se algo para vir de retorno espiritual, de uma oração, o que realmente o Senhor está querendo de mudança na nossa vida, sabe? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, esses caminhos são muito tênues. A gente pode cair de um lado ou do outro. Agora, lembra que eu falei que existem duas armadilhas? A outra armadilha é, muitas vezes, engolir tudo. Lembra da Poliana? A Poliana é bacana, ela vê o lado bom das coisas, mas muitas vezes quando a gente quer ver o lado bom das coisas, é para muitas vezes não lidar com o lado desagradável. Então, veja, o engolir tudo também tem muito a ver que é como se está tudo bem. Mesmo que o coração sangra, a pessoa nega isso, porque ela acredita que se ela manifestar que ela não está bem, isso não vai ser fé. É como se ela não estivesse dando muitas vezes até um bom testemunho. Vocês percebem como dá para usar muito a palavra de Deus para reforçar as nossas ignorâncias, para reforçar as máscaras que nós usamos para viver? Olha, o livro traz um exemplo muito claro, inclusive um exemplo real, que uma mãe que havia perdido a sua filhinha de 4 a 3 anos, perdido pelo câncer, ela se sentiu obrigada logo no próximo domingo a estar na reunião, no culto. E para mostrar fé, ela entrou e pôs um sorriso nos lábios, sabe? Para mostrar que tudo contribui para a glória de Deus, que Deus é bom. Ela não se permitia viver o luto, não se permitia viver a tristeza. Então, engolir a emoção. Gente, isso causa uma perda de si mesma, causa uma perda e a solidão. Isso é a Mulher Maravilha. Ela veste a capa da Mulher Maravilha e fala, deixa que a bola bate no meu peito. Então, é a mulher salvadora aqui, né? Que é a forte. Então, sabe, reprimir emoções vai aumentar o nosso cortisol, vai gerar estresse e doenças físicas, vai para o corpo. Então, você percebe como realmente nós precisamos adentrar mais para conhecer nossas emoções? Agora, o caminho bíblico para organizar as emoções existe. Lembra, a Bíblia não é um compêndio
pra gente, ela não é um compêndio sobre emoções. Ela não foi escrita para isso. A Bíblia foi escrita para realmente nos mostrar ali o coração de Deus, nos mostrar a vinda de Jesus, mostrar onde caímos, aonde precisamos de redenção. Porém, no meio das histórias, nós vamos vendo as emoções e nós vamos aprendendo. Então, a Bíblia nos mostra que as emoções foram criadas por Deus, foram colocadas em nós e fazem parte da nossa humanidade. Nós vemos principalmente em Jesus, que eu já falei no outro vídeo narrado, onde Jesus chorou, se alegrou, se indignou, mas nunca ele foi escravizado pelas emoções. Então, organizar as emoções é alinhar o nosso coração com a verdade de Deus. Vai lá para Romanos 12. Então, a gente vai permitindo que ele, nosso Deus, transforme nossa forma de sentir e reagir. Então, você vê também, nós temos que saber qual o caminho de maturidade para lidar com nossas emoções. A gente não vai ignorá-la, tá? E a gente também não vai idolatrá-la, nem negar ela. Ela tem um objetivo. Nós vimos isso já no nosso outro vídeo. Quais são os objetivos da emoção? Veja, lidar com a emoção é olhar para o que nós sentimos, é compreender o que isso revela. Toda emoção comunica. Então, é só então, depois disso, que a gente olhar para o que sente, compreender, e aí a gente vai decidir como a gente vai responder. Você vê que isso nos tira do automatismo? Hoje, gente, a gente levanta, mal sabe como levantou, como escovou o dente, como saiu de casa, como tomou café. Então, a gente não está atenta para o que está acontecendo dentro de nós. Esse mundo nos robotiza e acentua em nós as máscaras para nós vivermos de uma forma ou de outra, negando realmente a nossa essência. Então, por isso que nós temos que começar a olhar e ver o que nós sentimos, compreender o que isso revela sobre nós, e só então nós vamos decidir como responder. Então, é um caminho de consciência, maturidade, que eu chamaria de sabedoria, que tanto a palavra de Deus nos traz, né? Então, veja, Jesus no Getsêmani, ele disse o quê? A minha alma está profundamente triste até a morte. Ele identificou a emoção dele, ele não negou, mas também não foi dominado por ela. Ele falou assim, Pai, faça a tua vontade. Se possível, passa de mim isso. Mas se não for, faça a tua vontade. Então, vamos agora olhar com mais cuidado, passo a passo, para lidar com as emoções sem ser dominadas por ela. Então, nós temos 4 passos, gente. Primeiro, vamos identificar. Aqui Jesus falou que a alma dele estava triste. Não era nem triste, hein? Profundamente triste. Então, identifique, dê nome ao que você sente. Ai, mas eu não sei se eu estou dando o nome certo. Não importa. Só de você já fazer o exercício de começar a querer dar nome, significa que você parou e olhou para ela. Gente, as emoções, elas querem também ser olhadas, elas querem ser vistas. E nós vamos colocando debaixo do tapete, ou engolindo tudo, ou desabafando, que vai vir da mesma forma, tá? Vai intensificar do mesmo jeito e vai estourar em algum lugar. Então, quando a gente dá nome à emoção, significa que eu parei para olhar para ela. É o primeiro caminho para a cura. Depois, vamos examinar. Então, primeiro eu identifico essa emoção. No método Claire, aqui identificar, nós estamos o quê? Clareando. Nós estamos trazendo uma claridade para a nossa vida. Depois nós vamos examinar. O examinar, no método Claire, é trazer luz, é colocar um foco maior, tá? Então, aí a gente vai fazer uma pergunta. O que isso mostra sobre o que eu valorizo? O que isso que eu estou sentindo mostra sobre o que eu amo e sobre o que eu valorizo? Colocamos luz aí. Aí agora a gente vai colocar mais luz ainda. Nós vamos o quê? Avaliar. Nós vamos ver o que é bom nisso e o que é destrutivo nesse sentimento.
Pode ser que nesse momento você venha com autocrítica. Então aí você tem que começar a se acolher. E o último passo é haja. Vamos restaurar isso, vamos agir. Então, decida nutrir o que é bom. Você não viu o que é bom e o que é destrutivo? Então, vamos ver o que é bom. O bom, dentro disso que você sente, talvez tenha amor, fé, gratidão. E vamos o quê? Lidar com o que é ruim, que pode ser ali um ressentimento, uma inveja, um orgulho. Eu sei que quando entra aqui no haja, é um pouco mais difícil. E até no avalia é um pouco mais difícil. Mas você fazendo o primeiro passo, identifique e examinar, você já está colocando luz e isso já vai ser de grande ajuda. Agora, na comunidade Mulheres com Propósito, a gente entra muito para entender também o que é avaliar e como agir mediante a cada um que sente de forma diferente, com valores e amores diferentes. Agora eu quero trazer só um exemplo prático. Vamos supor que você sente inveja. Então vamos para o passo 1. Identifique o que você está sentindo agora. Vamos supor que você está indo na academia e você está querendo perder um pouco de peso, mas você não consegue ter uma disciplina alimentar, nenhuma disciplina para ir para a academia. E tem uma outra mulher lá, bem dizer, quase na mesma faixa que você, que tem uma disciplina alimentar, que tem uma disciplina com atividade física. E aí, o que você está sentindo ao olhar para ela? Você pode dizer assim, estou sentindo inveja, tá? Agora, examine. Por que você valoriza ter o que essa pessoa tem? Aí, muitas pessoas podem falar assim, eu valorizo o corpo dela. Não, você está valorizando algo que ela faz antes disso. Ela tem o quê? A disciplina, e entre aspas, eu vou pôr o nome aqui, de força de vontade, que isso aí é discutível, mas vamos pôr aqui de forma simples. Ela tem disciplina e força de vontade, tá? Então, o que eu valorizo? Eu valorizo a disciplina, a força de vontade. E o que mais você valoriza? Se você tiver disciplina e força de vontade e comer adequadamente, fazer atividade adequadamente, o que mais você valoriza? Eu valorizo ter saúde. Opa, entramos num valor. O valor saúde. Porque na hora de ter disciplina e na hora de ter força de vontade para fazer as coisas, isso está no fazer. Mas a que valor remete isso? O valor da saúde. E para que você deseja ter saúde? Para ter uma velhice com qualidade. Então, eu valorizo também ter saúde para ter uma velhice com qualidade. Então, vocês perceberam como a gente foi clareando, colocando luz e foi entendendo mais? Agora, vamos supor que eu aqui olho para essa outra pessoa da academia e vou lá e falo com outra pessoa. Nossa, aquela mulher ali, nossa, você vê que parece que ela assim coloca umas roupas tão justas, parece que ela quer se exibir. O que está por detrás dessa fofoca? Inveja. É como se você fosse defender um pouco o que você sente fazendo uma fofoquinha. Então, a gente também tem que avaliar por que eu estou falando dessa pessoa. Que sentimento tem por detrás de eu estar falando dessa pessoa? Porque nós vamos descobrir que valor que está por detrás disso. Tem um sentimento, tem uma emoção e tem algo que eu valorizo, tá? Mas voltando aqui desde o início do nosso exemplo. Então, vamos pensar agora que aí descobriu que valoriza a saúde, uma longevidade saudável. Agora, avalie. Essa inveja, que foi o início ali, identifique o que você sente, inveja. Essa inveja te afasta de Deus e das pessoas? Como agora eu descobri que essa inveja vem por eu não ter a mesma disciplina e a força de vontade, porque o meu valor é realmente ter uma saúde, uma longevidade com qualidade de vida? Então, esse valor, isso que eu valorizo,
me afasta de Deus e das pessoas? Não, não me afasta. Vocês percebem como a gente foi clareando o que a gente sente? Agora, eu pus identifique, examine e avalie. Agora, haja. O que nós vamos fazer? Vou agradecer, primeiro, por ter clareza desse sentimento que aparentemente era inveja. Eu sei agora o que tem por detrás dele, tá? E agora eu vou fazer um plano diferente que eu possa ter mais disciplina, que eu possa ter aqui não só força de vontade, mas outro repertório. Então aqui a gente vai entrar com outros detalhes, que é por isso que precisa de, muitas vezes, de um apoio, de uma condução aqui, que na comunidade Mulheres com Propósito a gente tem isso, tá? Mas vocês perceberam que os passos para lidar com as emoções sem ser dominadas por ela, primeiro é identificar, clareie a sua emoção, dê nome a ela. Examine, coloque luz nela e faça a pergunta: o que isso mostra sobre o que eu valorizo? Agora, continue colocando luz e avalie. Tem algo bom ou destrutivo nesse sentimento? Como a gente perguntou aqui, isso me aproxima ou me afasta de Deus e das pessoas? Tá? E aí depois haja, vai restaurar. E quando eu começo a agir, eu vou depois expandir, eu vou ser também o quê? Luz para outras pessoas. Então nós vimos isso e agora vamos falar um pouco mais sobre as práticas diárias para você colocar aí no seu dia a dia para transformar esses sentimentos em crescimento emocional e espiritual. Veja, só de você já seguir aqueles 4 passos que eu falei, já são práticas diárias, tá? Então, para isso, para facilitar o teu caminho essa semana, faça assim. Comece a observar. Perceba, fica atento quando uma emoção surge em você. Para um pouquinho e fala, opa. Ou, se você passou o dia muito rápido, para num momento do dia e fala, quais emoções que surgiram hoje em mim? E faça a pergunta, o que essa emoção que surgiu em mim está apontando para o que eu valorizo? Para o que eu valorizo? Tá? Então, esse é o primeiro passo. Porque, gente, só de a gente começar a fazer isso, nós já vamos começar a perceber a que nosso coração está apegado. Tá? Olha, outra coisa, comece a perceber se você tem extremos emocionais. Aquilo que eu falei, não idolatrar a emoção. Tá? Então, será que você é aquela que tem que sentir muito, desabafar, ter emocionalismo, sabe? Ter a voz trêmula quando ora? Será que tem essa adoração, essa idolatria à emoção? Como se ela fosse a verdade absoluta o que você sente? E também tem aquele extremo, não negar, como se não existisse aquela emoção. Apenas essa semana reconheça, não julgue. Gente, aqui nós não estamos para auto-julgamento e nem julgar o outro. Nós estamos para despertar a nossa alma para ser curada na presença de Deus, para clarear o espelho da nossa identidade, da nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus, tá? E se você ainda escrever no final do dia, qual a emoção que te marcou mais? O que ela revelou sobre o que você valoriza? E como você realmente olhou para ela, você vai colocar mais clareza e maturidade nisso. E último lugar, e um dos lugares extremamente importante. Extremamente importante. Ore conscientemente. Não seja a sua oração de lamúria, de aquela... Sabe, eu tenho uma conhecida que ela ora assim, Senhor, eu te peço humildemente, misericordiosamente, como uma serva sua, debaixo aqui do seu manto, da sua cruz. Senhor, humildemente eu me chego a ti. Calma, gente, calma. Como se eu estou falando, pelo amor de Deus, me ouve, Deus, e faz o que eu estou pedindo, faz o que eu estou pedindo. Vamos começar a orar mais conscientemente ao falar com Deus. Comece a apresentar suas emoções pelo nome. Não diga apenas eu estou mal.
Não assim, se coloque lá, olha, eu não posso fazer nada, o Senhor misericordiosamente faça alguma coisa, faça... Não, Senhor, esquadrinhe em mim meu coração. Senhor, eu não entendo porque minha alma está batida, me dê clareza sobre isso. Aprofunda minha intimidade contigo, para que eu venha entender realmente quem eu sou em ti. Eu não quero mais viver com máscaras de sobrevivências, máscaras de estratégias de autoproteções emocionais. Eu quero ser liberta de tudo isso. Eu quero crescer, quero ser uma filha madura. Então, vamos nos dirigir a Deus de formas mais assim realmente de buscar que nós temos uma parte nessa situação, tá? E essas práticas, amadas, quando repetidas, vão ajudar a gente a se transformar e vão ajudar a gente a transformar a dor em maturidade, em sabedoria, transformar a insegurança em confiança, tá? Então veja, as nossas emoções, elas são um presente de Deus, porque elas revelam o que está no nosso coração. Elas não são para nos deixar a menor, porque aquele ditado que a mulher é emocionalista, isso, aquilo, elas não são, revelam o que vai no nosso coração. E a mulher, Deus colocou na mulher mais a intuição, mais o amor, mais a compaixão. Por isso que ela acaba muitas vezes pendendo mais para o emocionalismo, pendendo mais para sentir mais, porque ali tem vários desses amores no coração dela. Por isso que ela tem que começar a rever o que está no seu coração. E saber o que isso que ela tem no coração, quais máscaras ela está usando. Quando ela começa a trabalhar esse autoconhecimento, gente, isso é libertador. Nos tira dessa prisão emocional, sabe? Nos tira de ser chamadas emocionalistas. Pelo contrário, nós vamos ter um amor ali arraigado nas coisas do Senhor. Nosso Deus, ele ama tanto, mas a gente vê na história Deus sendo um Deus ali que também ele corrige mesmo o filho que ama, tá? E muitas vezes nós, não, tadinho, isso, aquilo, nós não estamos edificando, nós estamos destruindo por causa das nossas máscaras emocionais, tá? Mas veja, tudo isso não é para a gente entrar em auto-julgamento, mas é para nós nos apresentarmos a Deus. Olha, nós não fomos, as nossas emoções não são para serem negadas nem para dominar. A gente vê que o caminho bíblico ele é saudável, como lidar com elas, né? Identificando, examinando, avaliando e agindo. Assim, amados, cada emoção pode se tornar um degrau para uma maturidade e uma intimidade com Deus. Agora, veja, você está nessa jornada aqui de organizar as suas emoções, tirar as máscaras que escondem a sua verdadeira identidade. E aqui você está me ouvindo, aumentando a sua clareza, aumentando realmente a sua percepção daquilo que passa no seu coração. E o Senhor nos chama a ter um coração novo. E eu sei que não é fácil sair dessas prisões emocionais do medo, a prisão muitas vezes da mágoa. O nosso medo tem vários espectros, né? A mágoa está dentro disso junto com a raiva. E por isso que para te ajudar você ir além e conquistar uma jornada mais leve nessa clarear de suas emoções e obter esse novo coração, que eu formei a comunidade Mulheres com Propósito, onde ali eu estou como mentora, te ajudando a realmente a trilhar essa jornada, para tirar essas máscaras que escondem a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Então, se você realmente quer ir além, aplicando esses princípios junto com mulheres que estão vivendo essa mesma transformação, eu te espero, sabe aonde? Na comunidade Mulheres com Propósito. Lá não apenas aprendemos, nós florescemos juntas, nós crescemos juntas, nós somos transformadas juntas. Então o link está aqui na descrição para você vir fazer parte dessa comunidade. E lembrando que nós vamos ter mais episódios sobre esse tema do livro
Então agora eu te convido também a você deixar seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e mande esse conteúdo para alguém que você ama, para alguém que você deseja que também saiba lidar melhor com as emoções. Então eu te espero lá na comunidade Mulheres com Propósito e no próximo vídeo aqui.